Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o gnosticismo. Nós estamos falando sobre as primeiras heresias cristãs. O gnosticismo refere-se a diversos movimentos religiosos sincretistas, que consiste de vários sistemas de crenças em geral, unidas no ensino que os humanos são almas divinas aprisionadas em um mundo material criado por um Deus imperfeito, o Demiurgo, que é frequentemente identificado com o Deus de Abrão. O gnosticismo é uma rejeição, por vezes, de uma perspectiva ascética e aviltamento do corpo humano e do mundo material ou cosmos. O gnosticismo ensina a dualidade material, ou seja, a matéria versus o corpo espiritual, ou o mal contra o sou, o bom. O gnosticismo ensina que o mundo natural ou material pode e deve ser destruído, aniquilação total, pelo espiritual verdadeiro Deus, a fim de libertar a humanidade do reino de Deus falso ou demiurgo. Um equívoco comum é causado pelo fato de que no passado o gnóstico tinha um significado semelhante ao uso corrente da palavra místico. Havia alguns cristãos ortodoxos que, como os místicos no sentido moderno, ensinaram gnose, que é o conhecimento do Deus ou do bem, que poderiam ser chamados gnósticos no sentido positivo, por exemplo, Diádoco de Fotiki. Considerando que anteriormente o gnosticismo foi considerado principalmente uma corrupção do cristianismo, agora parecem claro que os traços de sistemas gnósticos podem ser discernidos alguns séculos antes de Cristo. Gnosticismo pode ter sido mais cedo do que o primeiro século, portanto, anterior a Jesus Cristo. Em seguida, continuando no Mediterrâneo e no Oriente Médio, antes e durante o segundo e terceiro séculos. O gnosticismo tornou-se uma heresia dualista ao judaísmo, o cristianismo e a filosofia helênica em áreas controladas pelo Império Romano e godos arianos e do Império Sassânida. A conversão ao islamismo e a cruzada albigense, que aconteceu de 1209 a 1229, reduziu muito o número restante de gnósticos em toda a Idade Média, apesar de algumas comunidades isoladas continuarem a existir até o presente. Ideias gnósticas se tornaram influentes na filosofia de vários movimentos esotéricos místicos do final do século XIX e XX, na Europa e América do Norte, incluindo alguns que explicitamente se identificam como revivais ou mesmo continuações dos grupos gnósticos anteriores. Então, tem algumas palavras que são um pouco difíceis da gente compreender aqui, mas o mais importante da gente entender em relação ao gnosticismo é que ele considera que existem dois deuses, um Deus bom e o Deus mau, que é o demiurgo, que o espírito é bom, mas a carne é ruim. A essência do gnosticismo é esta. É impressionante até onde vai o pensamento humano, né? A mentalidade humana. Como que são capazes de criar essas teorias, né? É isso aí. Então nós vamos falar sobre algumas heresias gnósticas que surgiram no início do cristianismo. Então nós temos aqui os euquitas ou messalianos. Só uma observação, eu estou tirando esse conteúdo da Wikipédia, ok?
Que são os euquitas ou messalianos? Eles têm a crença de que a essência, que é chamada de ousia, da Trindade, pode ser percebida pelos sentidos carnais. Segundo, o Deus tríplice se transformou em um único hipóstase, ou seja, uma única substância, a fim de unir-se com as almas dos perfeitos. 3. Crença de que Deus tomou formas diferentes a fim de revelar-se aos sentidos. 4. Eles acreditam que só essas revelações sensatas atribuem a perfeição de Deus sobre o cristão. E quinto, o estado de perfeição, a liberdade do mundo e da paixão é, portanto, alcançada apenas por meio da oração e não através da igreja, batismo ou qualquer dos sacramentos que não tem efeito sobre as paixões ou a influência do mal na alma. Daí o nome de euquitas, que significa aqueles que rezam. Qual que é a origem dessa heresia? Originária da Mesopotâmia, se espalharam para a Ásia Menor e Trácia. O grupo continuou a existir por vários séculos, influenciando os bogomilos da Bulgária, cujo nome parece ser uma tradução de massaliano, e assim a Igreja da Bósnia, os paterenes e catarismo. Até o século XII, a seita chegou à Boêmia e Alemanha. Eles foram condenados como heréticos pelo Concílio de Trier em 1231. Outra heresia, os joanitas, uma seita gnóstica que rejeitou a Jesus Cristo e em vez pôs como verdadeiro salvador João Batista. Alguns descendentes originais dos adeptos dessa doutrina são os mandeístas. Então vamos falar agora sobre o mandeísmo. De teologia estritamente dualista, ou seja, dois deuses, descreve a divisão entre luz e trevas, cisígia, e que o Torá é o mal. O Torá é o livro, né, dos primeiros cristãos. Há provavelmente entre 60 mil e 70 mil medianitas em todo o mundo. E até a guerra do Iraque em 2003, quase todos eles viviam no Iraque. A guerra do Iraque em 2003 reduziu a população de medianitas iraquianos para cerca de 5 mil em 2007. A maioria dos madianitas iraquianos fugiram para a Síria e a Jordânia, sob a ameaça de violência por parte de extremistas islâmicos e as turbulências da guerra. Vamos falar agora sobre o maniqueísmo, a principal religião dualista, afirmando que o bem e o mal são igualmente poderosos e que as coisas materiais são más. O grupo também está associado com o gnosticismo através do seu grupo de origem, o mandeísmo, fundado em 210 a 276 d.C. por Maniqueu. Mani era parte dos mandianos antes de fundar sua própria seita. Prosperou entre os séculos 3 e 7 e no seu auge foi uma das religiões mais difundidas no mundo. Igrejas maniqueístas e escrituras existiam no Extremo Oriente, como China, e tão longe como o Império Romano. O maniqueísmo parece ter morrido antes do século XVI no sul da China. Paulicianismo, uma seita gnóstica e dualista. O fundador da seita é dito ter sido um armênio pelo nome de Constantino, que veio de Mananalis, uma comunidade perto de Samosata. Priscilianismo, uma seita gnóstica e maniqueísta. Então, vocês estão percebendo que de uma seita surge outra, né? Fundada no século IV por Prisciliano, derivado de doutrinas do gnosticismo, maniqueísmo, ensinadas por Marcos de Mênfis. Prisciliano foi condenado à morte pelo imperador Graciano pelo crime de magia.
Após a morte de Prisciliano e seus seguidores, no entanto, os números e zelo dos hereges só aumentaram durante o quinto século, apesar dos esforços para impedi-lo, incluindo a convocação de concílios em 446 e 447. No século VI, o priscilianismo começou a declinar e morreu logo depois, após o Sínodo de Braga, que foi realizado em 563. Nascenos, uma seita gnóstica de cerca de 100, do ano 100 depois de Cristo. Os nascenos alegaram ter sido ensinados as suas doutrinas por Mariame, um discípulo de Tiago, o Justo. Os 7 anos, uma seita gnóstica que ensinou que a serpente no jardim do Éden era um agente do verdadeiro Deus, que trouxe o conhecimento da verdade para o homem através da queda do homem. Seitas gnósticas menores, como os 7 anos, chamam a sua origem a partir dos ofitas. É uma seita síria. Ofitas, crença de que a serpente que tentou Adão e Eva foi um herói e que o Deus que proibiu Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento é o inimigo. E a última aqui, o valentianismo, uma seita gnóstica e dualista, fundada pelo ex-bispo católico Valentino. Então tem certas ideias, certos pensamentos aqui que a gente percebe nitidamente que são uma influência clara do inimigo, né? Então nós vamos abrindo brechas, vamos dando oportunidade. O inimigo vem enchendo a nossa cabeça de mentiras, né? Nós não podemos esquecer que Satanás é o pai da mentira. Então, por isso que Deus nos deu uma igreja, para que ela nos orientasse. Por isso que Deus garantiu que iria dar toda assistência a essa igreja para nos conduzir à verdade. Então, todo aquele que sai fora da igreja, ele corre um sério risco de cair na mentira, né? Então a gente viu isso acontecendo desde o início da igreja, tá ok? Então essas são as heresias gnósticas do início do cristianismo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as heresias cristológicas. Um grande abraço para você, muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva por favor. Um grande abraço, fica com Deus.